Bom dia! Hoje é segunda-feira, 2 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Insegurança. Moradores do Marapé reclamam dos constantes assaltos. A gente teve casos aqui até de sequestro, coisa que a gente, há anos atrás, nem imaginava isso. Maus tratos. Cães são resgatados em total estado de abandono. Fomos até a casa, convencemos a senhora, que era a tutora dos animais, a entregá-los. Coronavírus. Segundo caso no Brasil é confirmado e Procon alerta sobre direitos do consumidor no caso de viagem para destinos com registros da doença. Essa é uma situação excepcional, uma situação atípica e o consumidor, como vulnerável que é na relação de consumo, parte mais fraca, ele não pode ser penalizado. Sem gols, Santos não sai do 0-0 em clássico contra o Palmeiras. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, o nosso Instagram é o @santaportal e tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1. Tá saindo de casa para trabalhar ou porque tem algum compromisso e não consegue ficar de frente à TV ligadinho na Santa Cecília TV, mas quer acompanhar tudo o que vai acontecer aqui no Bom Dia Cidades até as 9 horas da manhã, é só ir lá no YouTube, no nosso canal Santa Portal, playlist Bom Dia Cidades e ficar com a gente até as 9 horas da manhã. Aliás, até as 9 horas da manhã tem muita informação e a gente ainda vai receber no próximo bloco, no segundo bloco, a partir do segundo bloco, o prefeito do Guarujá, o Walter Suman, e também a secretária de Saúde de Cubatão, Andréia Pinheiro. Eles estão a caminho e daqui a pouquinho eles já estão aqui conosco no nosso estúdio. Vamos começar nosso giro de notícias? Em fevereiro, o acumulado de chuva em Santos foi o maior desde 1939. As enchentes provocam alagamentos, vários transtornos e risco de doenças para quem tem contato com a água contaminada. Estas cenas se repetem no verão. Ruas, avenidas e calçadas somem debaixo de tanta água em dias de chuva em vários pontos. O caos no trânsito não é a única preocupação para quem é obrigado a encarar enchentes. A água não é da chuva em si, né? Ela caiu e sujou no chão, já passou pelo esgoto, tudo. Então é um pouco complicado. Preocupa? Preocupa, tem que evitar, tem que evitar. Sempre tem, né? Urina de rato, traz doença, fora as sujeiras, né? Que vem com essas águas das chuvas. O infectologista Evaldo Stanislau explica o que fazer depois de ter contato com a água das enchentes. Higienizar bem toda a região que entrou em contato com essa água, tirar a roupa molhada, se tiver algum ferimento, fazer um curativo e, eventualmente, nesses ferimentos ou perfurações por prego, fios, materiais cortantes, fazer a prevenção do tétano com a vacina também. O médico alerta que as pessoas que se molharam em água de enchentes devem ficar atentas. Há risco de contrair doenças como leptospirose, hepatite A e diarreia. Para a leptospirose, a gente deve fazer logo após a enchente uma limpeza muito boa, muito bem feita da pele, de ferimentos e, em dúvida, recorrer a um médico que ele pode prescrever um antibiótico de prevenção. Para a hepatite A, a melhor prevenção é a vacina, que já é feita para crianças, mas pode ser feita em clínicas de vacina para todas as pessoas, então é recomendável se vacinar. E para as doenças diarreicas, observar. Se você, depois de uma enchente, apresentar febre, diarreia ou disenteria, procurar um médico, porque aí tem que usar um antibiótico. E confira como fica o tempo ao longo de toda essa segunda-feira. Em Santos, o dia será nublado e pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento. A máxima será de 25 e a mínima de 19 graus. O mesmo cenário acontece em Guarujá, onde haverá chuva em todos os períodos e temperaturas entre 19 e 25 graus. Em Cubatão, o céu fica nublado e pode chover a qualquer momento. Mínima de 20 e máxima de 25 graus.
Em São Vicente, as temperaturas ficam entre 19 e 25 graus. O dia amanhece chuvoso e a previsão é que continue assim o dia todo. Com máxima de 25 graus e mínima de 19, Praia Grande terá uma segunda-feira com temperaturas baixas e com possibilidade de chuva em todos os períodos. Assim como as demais cidades da Baixada Santista, Mongaguá terá um dia chuvoso e as temperaturas variam entre 18 e 25 graus. E agora é hora das informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações. O tempo de espera do lado de Santos é de 15 minutos e do lado do Guarujá é de 20 minutos. A gente tem a capacidade de veículos na travessia Santos-Guarujá de 562 veículos por hora. Vamos fazer um giro pelo litoral norte e pelo Vale do Ribeira. São Sebastião e Ilhabela são 5 embarcações, 30 minutinhos de cada lado. Em Bertioga, Guarujá, também aqui na nossa região, uma embarcação, 30 minutos. Lá no Vale do Ribeira, entre Iguape e Jureia, 30 minutos, uma embarcação. Cananéia e Ilha Comprida, também uma embarcação e 30 minutos. Cananéia e Continente, 30 minutos também e uma embarcação. E aqui a travessia de barcas, Santos Vicente de Carvalho está operando com 3 barcas, 12 minutos de cada lado. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta, do quilômetro 20 ao 17 e do 13 ao 10 pela Imigrantes. Há lentidão também do quilômetro 16 ao 14 devido ao excesso de veículos. E atenção, a interligação Planalto está bloqueada nos 2 sentidos, São Paulo e litoral, da Anchieta para Imigrantes por causa da neblina. O tempo está encoberto com neblina no topo da serra e a visibilidade é parcial. A operação, neste momento, é normal e está em 5x5. Vale lembrar também o motorista que hoje começam a valer as mudanças no trânsito na entrada de Santos. Nós falamos exaustivamente ao longo da semana. É importante que o motorista fique atento às placas de alteração para que não se perca aí em virtude dos desvios necessários para as obras de drenagem lá na região da entrada da cidade. E moradores do Marapé em Santos reclamam dos constantes assaltos e pedem para que a polícia reforce a segurança no bairro. Eles entraram pela janela da sala, alargaram a grade que tinha, entraram pela janela, pegaram a chave da minha casa, não conseguiram abrir por dentro, voltaram para a garagem, abriu o portão para mais 2 assaltantes poderem adentrar. Tentaram abrir de novo a porta da sala, não conseguiram. Um ficou do lado de fora e os 2 voltaram através da vizinha, pelo muro da vizinha, de entrar novamente na minha casa. Andaram mais de 1 hora lá dentro, olhando a sala, subiram, que é sobrado, subiram para os quartos, não entraram em nenhum quarto, só deram uma olhadinha. E o meu, que estava com a porta fechada, eles mexeram na maçaneta, mas eles não conseguiram abrir. Eu também não, graças a Deus, não escutei. O cachorro latiu, né? E eu achei que era o gato e não dei muita importância. Fugiram, estavam armados, eles perceberam que a gente tinha câmera, aí ele colocou uma máscara, mas tem algumas imagens que dá para ver o rosto deles, com revólver, com tudo. Só roubaram, só subtraíram a carteira do meu marido que estava em cima da mesa do jantar. Quem mora no Marapé está com medo. A gente teve casos aqui até de sequestro, coisa que a gente, há anos atrás, nem imaginava isso. A gente tem sofrido muito com assaltos, furtos, então tá bastante complicado. Cansada dos frequentes assaltos, Cristiane criou páginas nas redes sociais. São ferramentas que têm ajudado os moradores a trocar informações. Todo dia tem assalto, todo dia tem. Agora, há pouco, não faz 10 minutos, roubaram uma bicicleta no pé do morro. Acabaram de mandar. Para a vítima que teve a casa invadida, se a situação continuar do jeito que está, será impossível permanecer no bairro. Pessoal, sair, se deparar com uma pessoa na tua casa, na tua garagem, se eu abro a porta do meu quarto para ir ver o cachorro, eles estavam aqui dentro com um revólver, eles iriam me render. Estamos falando de um dos bairros mais tradicionais e mais antigos de Santos, onde a tranquilidade reinou por muitos e muitos anos. Não dá para todos os dias a população ser vítima da violência no Marapé. A gente viu na reportagem apenas uma
pequena amostra do que anda acontecendo com os moradores naquela região. A gente está falando de um bairro que não está distante, que não é um bairro de periferia. A violência parece alastrada por todos os bairros e setores da nossa cidade. A gente entrou em contato com a Polícia Militar, que é uma corporação extremamente séria, tem feito um trabalho muito bacana dentro de um projeto chamado Vizinhança Solidária. O Marapé é um desses bairros que está incluído no Vizinhança Solidária, mas, no entanto, parece que não tem sido suficiente para garantir o sossego e a segurança desses moradores. A gente entrou em contato com a Polícia Militar, até o momento a gente não teve retorno, mas eu tenho certeza de que eles estão nos assistindo e que até às 9 horas, se for possível, vão mandar um retorno, não para a Nathalie, não para o Bom Dia Cidades, mas para os moradores que precisam e estão clamando por segurança no Marapé. E 4 cachorros extremamente magros e muito debilitados foram resgatados em Praia Grande. Os cães vítimas de maus tratos foram resgatados em uma casa no bairro Balneário Maracanã, em Praia Grande. Os animais estavam em um terraço aberto, cheio de sujeira. O resgate aconteceu depois que vizinhos do imóvel fizeram uma denúncia. O caso foi registrado no 2º DP de Praia Grande. Fomos até a casa, convencemos a senhora, que era a tutora dos animais, a entregá-los. A responsável pelos animais reconheceu que o espaço não era limpo com frequência e a alimentação dos cães não era feita regularmente, pois ela tinha dificuldade para subir as escadas e chegar até o local. Os animais foram levados para uma clínica veterinária no bairro Vila Mirim. A gente está cuidando deles, já passaram por uma avaliação, estão fazendo os exames e logo estarão castrados e aptos à adoção. A pergunta que fica é uma só. Se tinha dificuldade para ir até o local destinado ao confinamento desses animais, por que ter animais em casa? Por que submeter 4 cachorros a uma situação como essa? Se não tem condição, não pega os animais. E se já tinha pego os animais e depois teve o problema de saúde, entregue-os para adoção. Seja responsável. Animal nenhum merece ser encontrado da forma que esses cachorros foram. Aliás, enquanto o Brasil não enrijecer as leis com relação aos maus tratos a animais, a gente vai continuar noticiando e vendo situações como essa ou ainda muito piores. Com novos casos, o coronavírus já atinge mais de 87 mil pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Se você tem viagem marcada para destinos onde existam casos da doença, saiba, você tem direitos adquiridos, inclusive o de remarcar a viagem. O coronavírus trouxe preocupação não só para a nossa saúde, mas também já impacta a economia mundial. Países como a Itália e a China já deixam de ser o destino de turistas por causa da confirmação de casos naqueles países. E para saber como o consumidor que está com viagem marcada para algum país que ofereça algum tipo de risco deve proceder, eu converso agora com Rafael Quaresma, coordenador do Procon de Santos. Rafael, quem desistir da viagem, quem quiser cancelar, pode ter prejuízos? Não pode, não deve ter prejuízo. Essa é uma situação excepcional, uma situação atípica e o consumidor, como vulnerável que é na relação de consumo, parte mais fraca, ele não pode ser penalizado por uma situação a qual ele não deu causa. Então, se por um lado é verdade que as companhias aéreas também não contribuíram para o evento, mais correto ainda é admitirmos que o consumidor inferior nessa relação não pode absorver qualquer tipo de prejuízo porque há uma justa causa para a sua recusa, que é justamente a preservação da sua vida. E se alguma companhia aérea não quiser remarcar, como deve ser o procedimento? Nestes casos, o consumidor deve formalizar essa solicitação aos canais de atendimento da própria companhia aérea, serviço de atendimento ao cliente, ouvidoria. Além disso, é interessante e importante que ele também o faça junto à ANAC, que é o órgão regulador nesse segmento,
Na plataforma consumidor.gov, em que todas as aéreas participam, e também no PROCON da sua cidade, aqui conosco, no PROCON de Santos, através de site, aplicativo e nos postos avançados. E com relação à reserva de hotéis? A regra vale para tudo, não só para o transporte aéreo, como também para a hospedagem especial nesses locais. Grandes sites que prestam esse tipo de serviço oferecem a possibilidade de cancelamento sem custo. No entanto, há também a possibilidade de cancelamento mediante dedução de um percentual, de um valor. Neste caso, em que a recusa é motivada, há esse justo motivo por parte do consumidor, a devolução também deve ser integral, de tal modo que aquilo que nós orientamos para as aéreas vale para estes prestadores de serviços. E para os cruzeiros vale a mesma coisa? Cruzeiro nacional e internacional? Para estes locais, para esses destinos, sem dúvida, em relação ao plano nacional, pela aglomeração ou pela possibilidade de potencializar o risco, nesse caso, os órgãos de defesa do consumidor entendem também que os consumidores possuem esse mesmo motivo, essa mesma preocupação em querer preservar a sua saúde e segurança e, portanto, cancelarem, se assim desejarem, essa prestação de serviço. Existe algum limite para a taxa de remarcação, para que ela não seja abusiva? Quando não há justa causa, se tolera um percentual de até 20%. Nestes casos em que a recusa não se dá por vontade própria do consumidor, mas sim em razão dessa situação de perigo, o que se sustenta é que a dedução não pode existir, ou seja, o consumidor precisa ser ressarcido integralmente dos valores que ele despendeu. Quais os canais que o consumidor pode reclamar? O consumidor pode reclamar através do site, aplicativo, do Disque Consumidor e também nos postos avançados do PROCON de Santos. Obrigada por suas informações. Patrícia Nunes, para a Santa Cecília TV. E os casos do novo coronavírus também são destaque no Santa Portal. Veja os outros assuntos. O trabalhador autônomo Carlos Alberto Simões Júnior, de 27 anos, tem recebido ameaças na internet depois de ter sido confundido com um suspeito de aplicar golpes em restaurantes de Santos. Depois de receber ameaças em suas redes sociais, Carlos Alberto decidiu gravar um vídeo no qual esclarece não ser o homem acusado de golpes em bares e restaurantes. Rolou um assunto aí que ele está aplicando golpes nos bares e nos grupos de WhatsApp estão colocando essa matéria com o meu perfil. Confirmado o segundo caso do novo coronavírus no Brasil. Trata-se de um paciente que mora em São Paulo e esteve na Itália. Na próxima quinta-feira, o Ministério da Saúde vai reunir um conjunto de especialistas para discutir a doença no país, em busca de ações necessárias para o enfrentamento do vírus. Funcionários da prefeitura encontraram um reservatório de água jogado no canal do Rio Lenheiros, em Santos. Os trabalhadores do Departamento de Serviços Públicos faziam a limpeza no canal da Rua Maria Mercedes Feá, no bairro Sabuó, quando foram surpreendidos com a caixa d'água. Então, vou tentar achar uma solução aqui para tentar tirar essa caixa d'água. Tá uma puxada pro caminhão, vou tentar. Então, vamos tentar achar uma solução aí. Falta muita educação para o povo brasileiro, sem dúvida nenhuma. O endereço do Santa Portal, onde tem mais detalhes sobre esses e outros assuntos, é o santaportal.com.br. E hoje, às 7 horas da noite, tem a premiação do Estandarte Unisanta. Esta é a 9ª edição. Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal, está aqui comigo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Nathalie. Tudo Boa bem? semana, antes de mais nada, né? Para todos nós. Vão ser premiados os 3 primeiros colocados, é isso? Isso, Nathalie. Os 3 primeiros colocados na votação do público, né? A votação do Santa Portal, do Estandarte Unisanta, é diferente da votação oficial dos jurados, então os resultados nem sempre são os mesmos. Aliás, né? não foram os mesmos, Não foram os mesmos. Quem são os 3 primeiros colocados? A União Imperial, que foi vice-campeã do Carnaval Santista, venceu o Estandarte Unisanta, uma votação quase perfeita aqui dos internautas, 9,99. Segundo lugar, quem foi? Nossa co-irmã aqui do Guarujá, o prefeito Walter Suma vai estar aqui daqui a pouco, 9,78. E o terceiro lugar para a Mocidade Dependente do Samba, com 9,75. Quer dizer, a Unidos dos Morros, que foi a grande campeã do carnaval desse ano, não figura aí entre as 3 prediletas do entre público. As 3 primeiras. Quarto lugar foi a X9, quinto lugar a Unidos dos Morros.
Você disse aí para os nossos telespectadores que a votação é feita pelos internautas. Em que momento? No momento do desfile, pós-desfile, como é que é? No momento do desfile. A partir daquele sinal sonoro que marca o início da abertura do desfile até o fechamento dos portões. É aquele momento ali quente do desfile que os internautas podem votar em cada escola. Gustavo, esse ano a gente teve um recorde de acessos, né, dos internautas participando da votação, inclusive. A que você atribui esse número tão grande de votação e esse interesse dos seguidores do portal ao Carnaval Santista? O Sistema Santa Cecília de Comunicação é muito ligado ao Carnaval, transmite desde o primeiro ano. 23 anos. 23 anos de desfile. Tem uma identidade muito grande com a comunidade do samba e o Carnaval de Santos vem crescendo e a cobertura do Sistema Santa Cecília vem crescendo junto. Eu acho que foi isso tudo, esse crescimento todo de qualidade que vem trazendo nos últimos anos cada vez mais internautas. A gente vem batendo sucessivos recordes. A União Imperial, que vai ganhar hoje o estandarte Unisanta, já ganhou em outros anos? Já ganhou. Ganhou os 2 últimos anos. Ela foi campeã em 2018 e em 2019 do Carnaval Santista e do estandarte. Aí sim, os internautas concordaram com os jurados. Esse ano, 3º ano seguido. Onde vai ser a premiação? Aqui na Chancelaria da Unisanta, na Rua Oswaldo Cruz. Você vai estar lá? Estaremos lá. Acho que veio coroar, né, o Carnaval. O estandarte Unisanta coroa o belo Carnaval de Santos, que, sem dúvida nenhuma, 2020 ficou marcado aí para quem pôde acompanhar pela Santa Cecília TV ou na Passarela do Samba. É isso aí. Fecha com chave de ouro o nosso Carnaval. Obrigada, Gustavo. Boa semana. Agora é hora do esporte no BDC. No clássico da rodada, Santos e Palmeiras não saíram do 0-0 no Pacaembu. Faltou gol, mas não faltou disposição. As equipes correram muito, apesar de não criarem grandes chances para balançar as redes. O Peixe finalizou 13 vezes e o Palmeiras 10. O alvinegro praiano segue líder do Grupo A, agora com 12 pontos. Na próxima rodada, o Santos pega o Mirassol, sábado, às 19h30, na Vila Belmiro. E apesar de um empate sem gols, especialistas que acompanharam a partida disseram que foi uma das melhores do Peixe. O único senão ficou por conta da postura do técnico na entrevista coletiva. Parece que o Gesualdo não estava dos mais amistosos, não. E Santos foi palco do maior clássico do futebol de areia no encerramento do Arena Verão. O Brasil conseguiu mais vitórias sobre Portugal, atual campeão mundial. A garoa persistente não afastou o público da Arena no Gonzaga. Nas arquibancadas, um torcedor e conterrâneo do camisa 10 do Brasil, o maranhense Datinha, fez uma previsão. Hoje tem gol do Datinha, gol de bicicleta, que ele é o artilheiro de gol de bicicleta. O duelo reuniu as seleções que mais venceram mundiais da FIFA. O Brasil tem 14 títulos. Portugal, campeão em 2019, levantou a taça 3 vezes. Na seleção portuguesa, um desfalque de peso. Jordan, o melhor jogador do mundo, estava machucado. O Brasil contou com o experiente goleiro Mão e o artilheiro Ronaldo. Portugal fez 3-0. O Brasil criou várias chances, mas parou nas mãos de Andrade, brasileiro naturalizado português. No terceiro e último tempo, a seleção igualou o marcador. E no finzinho conseguiu a virada, 4-3. Datinha não marcou, mas a seleção anfitriã conseguiu a segunda vitória no duelo de campeões nas areias de Santos. O importante é a vitória. A gente sabe que todo jogo contra Portugal é difícil, mas graças a Deus ali nos segundos finais ali conseguimos a vitória e isso que é mais importante. Claro que a gente quer ganhar, mas não é o principal objetivo desse momento que a gente está se preparando. Tem que ganhar a Copa do Mundo e o atual campeão do mundo é Portugal. Falou bonito e falou certo. Tem que ganhar a Copa do Mundo e tem que bater a atual campeã, que é Portugal. No próximo bloco, o bate-papo com nossos convidados que já chegaram e vão falar sobre coronavírus, sobre saúde e muito mais. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao segundo bloco do nosso programa. A UTI pediátrica do Hospital Guilherme Álvaro está fechada desde o dia 2 de janeiro.
Há 2 meses, os 7 leitos não estão sendo utilizados. A data marcada para a reabertura seria hoje, 2 de março. Mas, infelizmente, ainda não será possível retomar as atividades. Quem vai explicar os motivos é o repórter Fabiano Roma, que está no HGA. Fabiano, bom dia. O que aconteceu? Já existe um novo prazo? Bom dia, Nathalie. Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Cidades. Olha, Nathalie, eu vou repassar as suas perguntas para a autoridade aqui, a doutora Mônica Mazurana, que é diretora técnica do Hospital Guilherme Álvaro. Doutora, bom dia. Por que houve esse fechamento da UTI pediátrica? Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de esclarecer a população sobre a nossa UTI pediátrica. Em 2 de janeiro foi necessário fechar a nossa UTI pelo déficit de RH que a gente tinha no hospital. Em torno de 30% da nossa escala era coberta com plantões extras e isso não estava mais sustentável. Doutora, a senhora já explicou o porquê, mas assim, como é que ficam as pessoas que precisam desse serviço, né? Como é que foi feito esse rearranjo? Então, como a gente já esclareceu antes para a população, mas é importante reiterar, o que acontece aqui na região é que quando alguns casos precisam de vaga de UTI e não tem, esses casos são colocados num sistema de regulação que se chama CROSS e são regulados aqui na região. Quem regula isso é a Regional de Saúde, junto com o CROSS, que é um sistema de São Paulo. Então, o que ficou definido? Que o litoral norte ia para os hospitais de registro e que aqui, essa região que vai até Bertioga, ia ser redistribuído aqui, tanto no Irmanduce como em alguns outros hospitais que têm leito de UTI. É importante salientar que nenhum paciente, durante esses 2 meses, ficou desassistido. Doutora, como é que vai ser a solução para esse problema? A senhora falou que era uma questão de pessoal, né? Demora ainda para solucionar? Já tem uma data de reabertura? Bom, na realidade, a gente quer inverter um pouquinho a fala. A gente está muito feliz, porque sim, a gente deve reabrir a UTI do Hospital Guilherme Álvaro ainda esta semana. Como é que a gente fez isso? A nossa previsão inicial é que a gente demoraria em torno de 90 dias. A gente conseguiu reduzir para 60 dias, então isso foi muito bom. A gente acredita que reabre essa semana. E como é que foi o caminho? A gente fez um chamamento público emergencial para organizações sociais ou fundações sem fins lucrativos que quisessem gerenciar esta UTI. Uma dessas organizações sociais venceu, esse contrato já está assinado. Hoje ela finaliza a seleção das pessoas. Amanhã teremos treinamentos e a contratação desse pessoal. Eu acredito que ao longo da semana a nossa UTI estará reaberta. Doutora, quantas pessoas devem trabalhar lá? Só para quem está nos assistindo ter essa noção, né? Quantos profissionais são necessários? Porque é um serviço muito especializado. Eu não posso calcular exatamente, mas a gente precisa de um médico plantonista por dia, um coordenador médico, uma equipe de uma enfermeira, um técnico de enfermagem para cada 2 leitos, fisioterapeuta. Então, é uma quantidade muito grande. Eu não sei o total de profissionais que serão contratados, mas a gente segue normas de RDC que a vigilância sugere. E as normas estão estabelecidas no termo de referência da contratação dessa entidade. Tá bom, doutor, então a boa notícia é que essa semana reabre, a gente pode voltar aqui para ver como é que vai ficar? Com certeza, a gente avisará vocês para falar a data da reabertura oficial. Ok, doutora, muito obrigado. Palavras da diretora técnica aqui do Hospital Guilherme Álvaro. Vamos aguardar, né, Nathalie? Certamente a gente vai estar aqui mostrando o funcionamento da UTI pediátrica. Com você no estúdio. Obrigada, Fabiano. Obrigada também à diretora técnica Mônica por se dispor a esclarecer, mais uma vez, não a Nathalie nem ao BDC, mas as dezenas, centenas de pais, mães que buscam e que dependem do atendimento do Hospital Guilherme Álvaro, da UTI pediátrica do Hospital Guilherme Álvaro. É assim, é com transparência, não tendo o que esconder, é falando à população o que está sendo feito, que a gente consegue sempre chegar num denominador comum. A gente está acompanhando desde o fechamento e, com certeza, no dia que reabrir, retomar os trabalhos, nós também vamos mostrar, porque isso é jornalismo sério. É assim que a gente faz jornalismo sério, mostrando o que de fato está acontecendo na nossa cidade. Pegando o gancho do tema saúde, a gente começa o bate-papo com os nossos convidados. E estão comigo o prefeito do Guarujá, Walter Suman, e a secretária de Saúde de Cubatão, Andréa Pinheiro. Muito bom dia, prefeito. Muito bom dia, André. Muito obrigado por estarem conosco nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, um prazer também estar com você, Nathalie.
Bom dia, Nathalie. Mais uma vez, obrigada pelo convite e é um prazer enorme estar aqui. Vamos começar o nosso bate-papo pegando o gancho que está dominando os noticiários, que é o coronavírus. Não tem como não falar do coronavírus. A gente teve o segundo caso confirmado também na capital e a gente vê que a nossa região está se mobilizando para que, caso surja algum caso confirmado aqui, a estrutura e os municípios estejam prontos para atender de forma adequada. Vamos começar pelo Guarujá. Como é que está esse diálogo com as autoridades, inclusive as sanitárias, e com o Emílio Ribas, que é o hospital referência caso haja algum caso? Exato. A maior arma que todos nós temos contra o coronavírus é a informação, a comunicação, a prevenção. Nós reunimos na última sexta-feira um gabinete, uma sala de situação, um gabinete de crise, onde todas as entidades, todos os gestores das unidades de saúde públicas e privadas do nosso município, hospitais privados, e nós montamos essa sala para que nós pudéssemos nos comunicar e, basicamente, evitar o alarmismo, aquela histeria coletiva que tem levado aí muitas pessoas a tomar algumas atitudes que não são preconizadas em protocolos. Aliás, muitas fake news também, né, prefeito? Lamentável. Lamentável. Fake news é a tentativa de você criar controvérsia onde não existe e plantar um terror desnecessário. Exato. Então, nós estamos trabalhando muito, todas as equipes estão sendo treinadas, habilitadas, muito embora digam que existem as informações de que o coronavírus é mais um estado gripal ou às vezes pode passar até para um resfriado comum, o que na realidade se confirma, cerca de 80%, 85% são quadros leves assintomáticos e uma minoria, graças a Deus, evoluem para quadros respiratórios mais graves, necessitando ainda uma minoria ainda de leitos de terapia intensiva. Mas, da mesma maneira como nós não temos baixado a guarda em outras enfermidades, como dengue, sífilis, tuberculose, hanseníase... Que são mais letais, inclusive, que o coronavírus, Exatamente. Né? A nossa preocupação é sempre a dengue, né? Graças a Deus não tivemos esses 3 anos epidemias que desestrutura qualquer sistema de saúde. Sim. Aliás, qualquer enfermidade infecto-contagiosa, IST, eles desestruturam qualquer sistema de saúde. Mas nós estamos preparados, né? O Hospital Emílio Ribas, que é a referência, está adequadamente preparado, a nossa rede de assistência à saúde também. Espero que nós não tenhamos aí essa catástrofe que tem mostrado o mundo, né? Mas estamos dialogando, montamos um grupo de comunicação entre todos os gestores e qualquer sinal do primeiro caso, que ainda no Guarujá nenhum suspeito nem diagnosticado, sim, nós estejamos alertas. E em Cubatão também existe esse, vamos chamar de gabinete de crise? Sim, sim. Assim que começaram as notícias, primeiros casos na China, Cubatão já montou primeiro uma capacitação, Dr. Evaldo Stanislau, que está infectologista no nosso hospital, também da nossa rede, fez uma capacitação exatamente como o prefeito falou, já para não ter esse alarme todo, muito mais para falar das precauções, para a gente poder acompanhar como estão os casos no mundo e no nosso país. Junto a isso, fizemos também um comitê, um gabinete também, uma sala de situação com todos os profissionais, envolvendo todos os nossos equipamentos de saúde, exatamente para manter a informação. Nathalie, você falou uma coisa essencial que chama as fake news. Então, uma coisa que nós temos reiterado em toda a fala do município é sobre a questão do que nós podemos compartilhar. Sim. Sempre procurar aquilo que está no site do Ministério da Saúde, site da Secretaria Estadual, né? Exatamente, são as fontes oficiais e na Secretaria Municipal. Mas como o prefeito falou, o município de Cubatão também está preparado. E não temos casos suspeitos, não temos casos confirmados, então nós estamos trabalhando nessa linha de educação e de informação para a população. E como a gente bem colocou aqui, a dengue, que é uma guerra que a gente trava há anos contra um mosquitinho minúsculo, ela só vem crescendo o seu potencial letal. E a gente não consegue vencer a batalha contra esse mosquito. Então, assim, não adianta a gente achar que o coronavírus é a bola da vez e se esquecer do que de fato é um problema na nossa região. Como é que são as ações previstas para esse ano? Agora a gente tem uma chuvarada aí de verão, encerrando o nosso verão, que é março. Também no Guarujá, certamente é uma preocupação, porque a dengue não é uma responsabilidade apenas do poder público, é uma responsabilidade dividida entre poder público e sociedade, porque se o morador da sua casa não fizer
o seu trabalho. De nada adianta as ações feitas pelo poder público. Quais são as ações previstas, Andréa, em Cubatão? Bom, nós temos conversado bastante em relação à dengue, até porque tivemos anos muito silenciosos. Exato. E estamos com alguns casos suspeitos e já confirmados que nos deixaram muito preocupados. Então, em Cubatão, nós tivemos arrastões nos bairros, que são aquelas varreduras que são feitas pelos profissionais, agentes comunitários de endemias. Temos as ações educativas, junto ao Conselho Municipal de Saúde, às unidades básicas de saúde, faremos novas ações. Agora, o que nos dá um grande entrave é exatamente o período de chuvas. Como fazer uma grande mobilização social dentro de um bairro se a gente tem o impeditivo da chuva? Também atrapalha para a gente. Mas nós estamos trabalhando bastante com a educação e falando para a população que essa responsabilidade realmente é de cada um. Cada um tem que fazer a sua lição de casa. Então, ficar sempre atento, não permitir que essa doença chegue ao município, que seja um problema para o município. Então, estamos sempre conversando com a população e orientando nesse sentido. E no Guarujá, prefeito, quais são as ações previstas? Acredito que já tenham começado, mas devem se intensificar agora com esse fim de verão. O combate à dengue, ele não para, né? Ele é constante, não é algo que a gente temporal, então ela é algo muito constante e a vigilância epidemiológica está sempre atenta. Mas como tudo na vida, e principalmente em saúde, é a conscientização da população. Sim. Saúde pessoal e saúde pública. População fazendo a sua parte, o poder público fazendo a parte que lhe compete, os números de casos com certeza serão minimizados, diminuídos. Então, as ações estão sendo bem conduzidas pelos agentes de controle de endemia também. Há um sistema de vigilância e de arrastões, quando necessário, diagnosticado alguns pontos. Sistema de unidade de atendimento de urgência e emergência, as nossas UPAs também sempre alerta, se comunicando. Mas fundamental, bato na tecla de que a ação da população em não permitir que acúmulo de água, aonde quer que seja, o menor recipiente que possa acumular água limpa, esse seja evitado nas residências. A dengue da casa do lado pode ser a dengue do seu vizinho amanhã. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Prefeito, posso chamá-lo de você, né? À vontade, prazer. Você é médico de formação, né? E saúde é sempre uma caixinha de surpresas e sempre um desafio diário. A gente nunca tem soluções prontas para a saúde. No Guarujá, o que você pode elencar de prioridade para 2020? Você bateu numa tecla muito importante. Sempre diz que saúde não tem preço, mas tem custo. Sim. São cada vez mais elevados. É o grande calcanhar de Aquiles de qualquer gestor público. Nós estamos pensando de forma global a saúde. Nós temos um grande desafio metropolitano, por não dizer até do Estado, principalmente a Baixada Santista, que é a mortalidade infantil. No Guarujá, nós conseguimos reduzir a mortalidade materna basicamente a zero. Nós conseguimos reformar uma unidade de saúde, que é o PAN da rodoviária, que atende hoje cerca de 1.000 a 1.200 pacientes por dia, que antigamente atendia uma média de 600. Nós inauguramos um pronto-socorro infantil em Vicente de Carvalho. Nós reformamos a estrutura de muitas unidades, como o ARE, o CEL, Projetos Docinhos, o CIAD, internação domiciliar, que atende quase 350 famílias e pacientes. Nós reformamos muitas unidades de saúde da família. Nós temos hoje 15 USAFAs, 42 equipes, e dessas 6 unidades muitas dessas unidades estavam com a estrutura elétrica, hidráulica, sanitária muito comprometida. Além de programas de prevenção, saúde na escola, que tem sido uma constante, preparar as nossas crianças, adolescentes e jovens para o enfrentamento, principalmente na questão da prevenção, que isso não tem quase custo algum, é a fala para que as pessoas estejam bem orientadas. Mas o desafio da saúde em todos os níveis, média e alta complexidade, nós conseguimos melhorar o repasse ao Hospital Santo Amaro e dialogar metropolitanamente, né, com todos, e definirmos aí os pontos onde cada município pode dar o seu melhor para minimizar aí alguns dramas que a gente vivencia os 9 municípios da Baixada. Sem dúvida nenhuma. E em Cubatão, Andréa, como é que tem funcionado o Hospital Municipal, que está reaberto há um pouco mais de um ano? O anexo, se ele já está funcionando na sua integralidade, porque
de fato, ele funcionando em sua integralidade vai ajudar não só Cubatão, como também os municípios vizinhos, numa situação e no tratamento de doenças que são de alto custo, são de alta complexidade e que deixam aquele paciente, a família de todo aquele paciente, bastante sensibilizada. Verdade, Nathalie, você acompanhou o nosso problema, Cubatão sem hospital fechado, nós precisamos nos socorrer de toda a nossa região naquela época, então realmente, hospital reaberto, final do ano passado inauguramos o nosso complexo de alta complexidade que vai ter o atendimento à oncologia e nefrologia, e nós estávamos só aguardando o efetivo repasse do Estado. Então, tivemos um convênio, foi uma conversa muito boa junto ao Estado. Agora, dia 21 de fevereiro, nós tivemos a efetivação da parcela do repasse. Então, essa semana já conversamos com a regional, com a nossa regional, com o Estado, exatamente para fazer o fluxo, né, o protocolo de como esses pacientes chegarão ao nosso complexo. A luta em Cubatão é uma luta que é igual em todo o nosso município da nossa região. Então, a questão do número de vagas, o aumento da procura, a população que cada vez é maior, utilizando, sendo SUS dependente. Sim. E tudo isso é um desafio, aumentar o número de especialistas também é um desafio para o município ainda. Esse ano temos a expectativa de fazer uma contratação de especialistas para ampliar o quadro e não depender tanto das vagas que ficam disponibilizadas via regulação regional. Esse é mais um desafio que Cubatão está enfrentando e eu não tenho dúvida que a administração, junto com todos que trabalham na saúde, vai vencer. Me permita, claro. Nós temos aí, obviamente, planejamento já em fase avançada de implantarmos mais 10 leitos de unidade de terapia intensiva no próprio Hospital Santo Amaro. Existem recursos já canalizados para isso. O fila zero nos exames, principalmente exames de imagem, nós estamos trabalhando muito nesse sentido. E a construção da UPA de Vicente Carvalho, que já está bastante tempo precisando de ser entregue uma nova unidade ali na Santos Dumont, com a Avenida Guarujá. É uma unidade hoje que atende um volume considerável de pacientes, né? E salientar que nós também reconstruímos o Hospital William Rocha, que é uma referência também em doenças infecto-contagiosas na cidade. E quanto mais unidades você abrir, maior a demanda, quanto melhor. E melhor é essa estrutura, não só para o Guarujá, né, mas metropolitanamente, que é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa deixar de ser o município de Cubatão com as demandas de Cubatão, o município do Guarujá com as demandas do Guarujá, para pensar na região como um todo, né? Sem dúvida, a gente sempre debateu isso aqui, sempre falou muito disso. Nossa região, ela não tem muro, né? Cubatão, Santos, tem muita gente que mora aqui, trabalha lá, mora lá e trabalha aqui, vai à praia no Guarujá, sem dúvida. Então, essa questão, e isso a gente tem melhorado muito essa conversa. Esse paciente que muitas vezes, esse munícipe que vai para uma praia no Guarujá, passa mal, tem algum problema, a gente tem feito com que as regulações se conversem mais, exatamente para dar um maior conforto. Sim. Muitas vezes, deixar esse paciente dentro de um equipamento de saúde assistencial aqui no Guarujá não vai permitir com que a família tenha acesso, com que a família faça a visita, acompanhe e assim por diante. Esse trabalho de regulação já está entendendo muito bem isso e isso é muito importante também. O sistema CROSS é um desafio para todos os municípios, né? A gente pode dizer isso. Sem dúvida, a questão da disponibilização de vagas e ela vai exatamente bater numa situação que a gente sempre fala, que é a questão do absenteísmo. Então não adianta, por exemplo, você tem em São Vicente um AME, que é uma estrutura magnífica, maravilhosa. Estivemos lá recentemente exatamente para conversar sobre como minimizar esse problema, ou seja, a oferta é muito boa, no entanto, a gente não tem, as pessoas elas não utilizam, elas deixam de frequentar. Como fazer para minimizar? Quais são as ações que o município pode ter junto a um equipamento estadual? Então não adianta você ter uma oferta. Em Cubatão nós tivemos várias ações nesse sentido. Conseguimos, por exemplo, ultrassom ginecológico, que era um grande problema, filas enormes, mulheres aguardando praticamente há 8 meses. Só que o absenteísmo, ao mesmo tempo que a gente ofertava, o absenteísmo era 40%. É verdade. Então, assim, era um grande problema para a gente. Nós tivemos várias reuniões, chegamos a chegar a um modelo e hoje o nosso absenteísmo ele não passa de 10%. Ótimo. É 8, 10 no máximo. Ótimo. Então, exatamente para aquelas questões que não são previstas, né? Então, isso aí é normal. Esse absenteísmo é normal. Agora, 40% não é. De jeito nenhum.
Prefeito, antes da gente ir para o próximo bloco, eu preciso fazer uma pergunta. Eu já tive essa confirmação de pessoas que trabalham com o senhor, mas é sempre bom, eu estou fazendo a pergunta para todos aqueles que sentam aqui na nossa bancada, na nossa poltrona, na verdade. O senhor vai para uma reeleição? Vou para a reeleição, mesmo porque ao longo desses 3 anos muitos foram os avanços na administração, em todos os campos, seja na zeladoria, na educação, na iluminação, no saneamento, saúde, segurança, no transporte público renovado, em obras, na habitação, no meio ambiente, assistência social, no planejamento, cultura, esporte, lazer, entretenimento. Nós melhoramos muitos índices da administração pública em 3 anos. Muitos estão sendo avanços. Estamos numa operação fantástica agora de pavimentação, recapeamento em Vicente Carvalho, mais de 100 ruas e avenidas sofrendo essa melhoria que não ocorria há quase 30 anos. Nós temos tudo para avançar. Está vindo aí o Aeródromo Civil Metropolitano, que é uma grande luta. Prolongamento da Avenida Dom Pedro I, que o novo 21º Batalhão da Polícia Militar, o 21, na Praia da Enseada. Existem grandes projetos como a revitalização da orla, a nossa orla linda, a orla que está totalmente iluminada em LED. Então, são muitos avanços, não tem como você não desejar, ou seja, pleitear e, obviamente, disputar a reeleição, e a gente está preparado para isso. A gente vai para o próximo bloco. No próximo bloco tem o nosso Bom Dia Dinheiro. A gente vai falar sobre a declaração do imposto de renda para a pessoa física. Afinal, o prazo de entrega começa hoje. Voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 52 minutos e começa hoje, vai até 30 de abril, o prazo para entrega da declaração do imposto de renda para a pessoa física, referente aos gastos até dezembro de 2019. E esse é o assunto do nosso Bom Dia Dinheiro. Está aqui comigo o economista Fernando Chagas. Fernando, bom dia, obrigada, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite, bom dia especial aos nossos telespectadores. Começou um período que todo mundo começa a caçar recibo, começa a fazer levantamento. É bom não deixar para a última hora, né, Isso é Fernando? importantíssimo, né? Quanto antes fizer a declaração do imposto de renda, é melhor. Até para ter restituição antes dos demais, principalmente se for idoso e tiver alguma deficiência física ou deficiência mental, né? É um momento de ajuste, né, Nathalie? Na realidade, a declaração do imposto de renda, nós vamos ajustar o que foi recolhido no ano anterior, se vai pagar um pouquinho mais. Um pouquinho. ou se vai restituir. Ou se vai ter restituição. Quem é que tem que declarar imposto de renda, Fernando? Todo mundo que ganha mais do que R$ 28.500. Estou arredondando, né? 28.500 para pampam, né? Mas todo mundo que ganha mais do que R$ 28.500 deve declarar trabalhador, aposentado, pensionista, autônomo, liberal e sócio de empresa, todos esses devem declarar o imposto de renda. Isso não quer dizer que vá pagar o imposto de renda. Sim, sim. Ele pode, como eu já disse, ele pode ter a restituição, como ele pode ter que realmente pagar essa diferença que ele não recolheu no ano passado. Agora, Fernando, aqueles que têm a restituição, qual é a melhor maneira de utilizar esse dinheiro? Investir, aplicar, pagar dívida? Pagar dívida. 60% da população brasileira está endividada. Então, a melhor coisa é, quando tiver restituição, pagar a dívida, né? Hoje, a restituição, ela tem uma correção pela taxa Selic de 4,25%. É uma restituição razoável. Para você ver a inflação, se o coronavírus, que o prefeito falou e que a secretária falou, não atrapalhar com o aumento do dólar, nós vamos ter uma inflação de 3,1, 3,3. Acima da inflação. Isso, 4,25. Se fosse um investimento, seria um bom investimento, 4,25, que é a taxa Selic. Porém, quem tem dívida, o quanto antes declarar o imposto de renda, quanto antes vem o imposto de renda em restituição. E esse ano tem uma diferença. Nos anos anteriores eram 7 prestações. Exato. A partir de junho. Este ano serão 5 a partir de maio. Maio, junho, julho, agosto e setembro. Entra no último dia útil, não é? Isso, no último dia útil de cada mês. Então, quanto antes a pessoa puder, até para a comodidade dela, Sim. e também ter essa restituição, que embora seja 4,25 a taxa Selic, é importante ter esse dinheiro de volta para pagar uma dívida, pagar a escola da criança e assim por diante. Como decidir se a melhor declaração é aquela simplificada ou aquele modelo completo? Depende muito do perfil do contribuinte.
Se o contribuinte ele tem dependentes, ele paga uma previdência privada, ele paga um plano de saúde, ele paga a escola particular. Este, normalmente, ele deve optar pelo modelo completo. Agora, aquele que não tem despesa nenhuma, é mais fácil pegar um modelo simples. Mas, antes de mais nada, quando ele fizer a declaração, ele entrar no programa da Receita Federal, ele deve declarar todas as suas informações, todas as informações, dados que ele teve de rendimento e despesa. Depois vai ter uma janelinha. E nessa janelinha ele vai optar. Ele aperta qual o melhor modelo. O próprio programa vai dizer, o melhor modelo é o modelo completo ou modelo simples. O modelo simples ele facilita porque ele tem uma redução de 20% em toda a sua base de cálculo. O que é base de cálculo? Todo o rendimento que ele teve. Tem uma dedução de 20%. Então, para aquele que não tem despesa nenhuma, melhor o modelo simples. Para aquele que tem muitas despesas, que tem muitos dependentes, tem filhos... Vai na completa que você corre menos risco de errar, não é? Isso. Muitas vezes facilita mais uma restituição pelo modelo completo do que pelo modelo simplificado. Agora, quem perdeu o prazo, o que pode acontecer com quem ganha mais do que R$ 28.500, ganhou mais do que R$ 28.500 ao longo de 2019 e perdeu o prazo, passar 30 de abril, esqueci, o que pode acontecer? 1º de maio não é feriado, né? 2 de maio. maio. 2 de maio ainda. Ele paga uma multa de R$ 126. É uma multa que ele tem que pagar de R$ 126 e apresentar a declaração. Por exemplo, também, se ele fez a declaração durante o período de entrega da declaração de imposto de renda e ele precisar fazer uma retificação, é melhor ele fazer essa retificação antes. Ele pode até mudar de modelo, do simplificado para o completo, do completo para o simplificado. Até 30 de abril ele pode, inclusive, retificar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes? Eu errei várias vezes, errei 10 vezes. Apareceu mais uma despesa daqui, apareceu mais, eu retifico. Depois do dia 30 de abril, ele não pode mudar de modelo. Ele vai ter que utilizar aquele modelo. Então, se ele não declarou, uma multinha de R$ 126. Se ele declarou que é uma retificação, faz a retificação antes. Se não fizer a retificação antes, pode fazer depois, mas não pode mudar de modelo. Ou seja, se escolher o simplificado, vai ser no simplificado, se escolher o completo, vai ser no completo. No completo. O importante é entregar e ficar em dia com o leão, né? Eu tenho dúvida. Eu estou no dia 29 de abril, tenho dúvida. Entrega a declaração. Mas está faltando esse documento, aquele. Não faz mal, entrega e retifica depois. Se livra da multa. A multa é pequena, mas é sempre complicado. Sem dúvida E a nenhuma. multa, só um detalhe, pode chegar a 20% do valor devido. Do valor devido. Do valor devido. Então fica aí, nosso Bom Dia Dinheiro trouxe para você essas informações importantes. Estamos abrindo hoje, é o primeiro dia da entrega da declaração. Não deixa para o último dia, porque geralmente no último dia o tráfego de informações fica mais conturbado na Receita e você pode acabar correndo algum risco, não é, Fernando? Com certeza. Quanto antes, melhor. Não deixa para a última semana. Por melhor que seja o programa da Receita Federal, há um tráfego muito grande. Esse fluxo de informações acaba bloqueando a transmissão de dados nos últimos dias. Muito obrigada, Fernando, pela tua participação aqui conosco. Até a próxima. Prefeito, muito obrigado pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Bom Dia Cidades. Sucesso nesse ano de 2020 e muita sabedoria. Muito obrigada. Amém. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Excelente semana. Andréia, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Espero que tenha sido a primeira, tanto sua quanto a do prefeito, a primeira de muitas, para levar informação para a população do Guarujá, para a população de Cubatão, para a população de toda a nossa região. Muito obrigada. Eu agradeço o convite mais uma vez. Um bom dia, uma boa semana a todos. O Bom Dia Cidades desta segunda-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. A gente volta a se encontrar hoje às 7h30 da noite com o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Até logo mais às 7h30 da noite.